Olá, bom dia e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os nossos convidados em mais uma mesa, né, do Fórum das Letras, aqui na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Hoje nós temos o tema Editar Clarice, na França e no Brasil. Nós estamos aqui com Christine Villeneuve, com Pedro Vasques e Victor Bourton. Eu sou Carolina Bassi, sou professora da Unirio, Universidade Estadual Federal, perdão, do Estado do Rio de Janeiro. Sou doutora e mestre em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Sou graduada em audiovisual pela Unesp, sou pesquisadora, professora adjunta da Unirio e trabalho com direção de arte, cenografia e figurino. Trabalhei sempre especialmente com transcriações da literatura para o teatro e para o audiovisual. Trabalho com a construção poética da imagem em cinema, teatro, televisão, fotografia, literatura. Isso me interessa muito, por isso é um grande prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema. Os nossos convidados, antes de falar sobre os nossos convidados, eu gostaria de agradecer muitíssimo, não só o convite para mediar essa mesa, mas agradecer ao escritório do Livro da Embaixada da França pela parceria na organização dessas mesas, à Bienal do Livro de São Paulo por receber essas mesas do Fórum das Letras, por fazerem conosco o controle do tempo, proporcionarem esse evento. Os nossos convidados são, então, Christine Villeneuve, que é editora dos livros de Clarice Lispector na França, é jurista de formação e também militante do movimento de libertação das mulheres e da Aliança de Mulheres pela Democracia. Ela ingressou na editora Defem, Antoniette Fouquet, criada em 1973, é a primeira editora voltada para a literatura feminina na Europa. E ela entrou para essa editora ainda quando era estudante, tornando-se uma das diretoras desde o falecimento da sua fundadora, Antoniette. A editora Defem é referência para a edição da Clarice Lispector em literatura em língua francesa desde 1977. Villeneuve coordenou as últimas reedições da Clarice Lispector, em particular a caixa de aniversário publicada por ocasião do centenário de seu nascimento. Pedro Vasques, que está aqui conosco, é o editor, escritor e fotógrafo, autor de 30 livros e é o responsável pela obra da Clarice Lispector pela editora Rocco. E Victor Bourton nasceu no Rio em 1956. Teve sua formação na editora Franco Maria Ricci, em Milão. E no Brasil, desde 1979, vem se dedicando ao design gráfico na área editorial, colaborando com diversas editoras, entre as quais Nova Fronteira, Rocco, Companhia das Letras, Record, Sextante, Intrínseca e Ediouro. Realizou mais de 2.500 capas de livro e 300 projetos de livros de arte. Foi destaque nas edições de 1998 da Bienal de Design Gráfico, na seção Capa de Livro e Ouro ADG, em 2002, na categoria Livro. Ganhou o prêmio Jabuti de capa em 93, 95, 96, 99, 2001, 2005 e 2006. E na categoria Projeto Editorial em 1997, 98, 2000 e 2006. Ganhou o prêmio Aloysio Magalhães, da Biblioteca Nacional, de Projeto Gráfico em 95, 97, 2001, e foi eleito para a Academia Brasileira de Artes. É diretor da Victor Bourton de Design Gráfico. Então, temos um time de peso. Estou muito honrada por estar aqui e gostaria de lembrar, como a gente tem só 1 hora, né, de duração, uma conversa muito interessante, que a gente tivesse atento, né, ao tempo das respostas, para que a gente possa conversar bastante a respeito do tema. Vou começar com uma pergunta para todos vocês,
Depois, tem algumas questões, mais direcionadas, mas a princípio me ocorre perguntar como aconteceu a relação de vocês com a obra da Clarice? Pedro Vasques começa. Não estamos ouvindo nada. Je vais traduire, Pedro Vasques, o microfone. je vais traduire rapidement pour Madame Villeneuve. La toute première question, Madame, c'est comment s'est se passé pour le tout premier contact avec l'œuvre de Clarisse. Alors, Monsieur Vasquez va nous répondre. Chamou d'abord? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Carolina. Isso, ótimo. Eu queria, antes de responder, né, agradecer a Guiomar do Gramont pelo convite e também todo o pessoal da Bienal por essa oportunidade e dizer que, como sempre no caso de Clarice, tem alguma coisa misteriosa no ar, né? Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, eu sempre me lembro, primeiro porque Clarice gostava muito de ser mãe, ela se orgulhava do papel de mãe, né? Mas era o aniversário da minha ex-chefe, infelizmente já falecida, Vivian Wyler, que foi a primeira editora da Clarice. Quando Clarice foi para a editora Rocco, ano que vem vai completar 25 anos. Então, o meu contato profissional com a Clarice deu por intermédio da Vivian Wyler. Então, queria fazer essa lembrança e homenageá-la. E aí, então, em 2004, eu organizei um livro que era assim uma seleção de crônicas autobiográficas da Clarice que compunham uma espécie de autobiografia involuntária, porque, naturalmente, ela teve a inteligência e falou que nunca faria isso, nunca escreveu uma autobiografia, porém deixou passar muitas informações assim ao longo do tempo, quando ela escrevia no JB, sobretudo, no Jornal do Brasil, entre agosto de 67 e dezembro de 73. Então, esse foi o primeiro contato, fazendo esse livro, que se chama Aprendendo a Viver, que vocês lembram era o título de uma das crônicas dela, mas é uma referência evidente à Sêneca, né? Isso é um clássico de Sêneca, né? Esse título. E, a partir daí, então, eu fiz outras 4 coletâneas para jovem, que, inclusive, tinham o projeto gráfico do nosso amigo Vitor Burton, e, no total, desde então, de 2004 para cá, fiquei responsável pela edição de 28 livros dela, inclusive esses 18 que são as reedições do centenário. Ótimo. Bom, Victor. Como sempre, o Pedro foi esclarecedor, inteligente e interessante. Eu não deveria participar, rigor, dessa conversa, porque eu acho que eu faço minha contribuição nesse trabalho é muito suboficial por definição. Eu cuidei só do invólucro, o invólucro de uma coleção. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, bom, primeiro agradecer aos organizadores, mas eu queria aproveitar para realçar um fato que é raro na indústria editorial brasileira, que é você dar um tratamento coerente, conjunto, a uma coleção, cuidando não só da superfície absoluta, que é a capa, mas do conjunto todo do objeto livro, justamente considerá-lo como um objeto coerente, né? O que é, realmente, repito, muito raro e é uma atitude, enfim, muito interessante por parte de uma editora. Digo isso porque eu acho que o meu trabalho não acrescenta absolutamente nada
ao valor, ao que realmente interessa, que é o texto da Clarice. No máximo, eu espero que tenha ajudado a divulgar, nessa oportunidade dos 100 anos, o trabalho de uma escritora tão fundamental para a nossa literatura. E eu acho que, hoje em dia, eu diria até que para a literatura mundial. Se vocês quiserem, depois eu posso tecer algumas considerações sobre como é que se desenvolveu esse projeto, mas, por enquanto, vamos devolver a palavra a quem realmente interessa, que é o Pedro, Marli e, sobretudo, Christine. Madame, à vous. Oui, alors moi je voudrais souligner et remercier déjà Guillaumard de Gramont de cette invitation à cette biennale de San Paolo, qui est une ville très symbolique pour la rencontre avec Clarice Lispector, parce que Antoinette Fouque en fait, a eu vent du premier salon du livre de San Paolo en juillet 1974, grâce à Ruth Escobar, qui était venue à l'inauguration de la librairie des femmes le 30 mai 1974 à Paris. Elle était en séjour à ce moment-là en France. Et elle était donc venue rencontrer Antoinette Fouque. Elle avait parlé à Antoinette Fouque qui venait de créer les éditions des femmes, des grandes écrivaines brésiliennes, Clarice Lispector, Nélida Pignon également, et lui avait dit, ben voilà, il y a cette première foire du livre. Et Antoinette Fouque, qui avait créé les éditions des femmes après avoir cofondé le mouvement de libération des femmes pour que les femmes prennent le stylo après avoir pris la parole, s'est dit qu'il fallait absolument aller à cette première foire du livre dans un pays qui était alors sous dictature pour rencontrer justement des femmes écrivaines, des femmes militantes, féministes, des femmes engagées pour la démocratie et en résistance. Et on a été la seule maison d'édition française à être présente en tant que telle à cette première foire du livre. C'était en 1974, vous voyez, il y a plus de 40 ans. Et c'est là aussi que nous étions les seules éditrices françaises. Il n'y avait que le syndicat national de l'édition qui représentait les autres éditeurs. Et le stand des éditions des femmes a été un lieu de rencontre et de discussion permanent pendant toute cette foire. Et là encore, beaucoup de personnes ont parlé à Antoinette Fouque de Clarice Lispector. Alors, donc en 1974, alors qu'en France, à ce moment-là, un livre d'elle avait été publié chez Gallimard, un livre qui est toujours chez Gallimard, qui s'appelle en français « Le bâtisseur de ruines », mais qui en brésilien, le titre c'est « La pomme dans le noir », et publié en 70. Et puis, il n'y avait pas eu d'autres éditions. Il y avait eu une édition antérieure en 54 du premier livre de Clarisse, Près du cœur sauvage, aux éditions Plomb, mais cette traduction, Clarisse ne l'avait pas aimée et donc elle n'était plus disponible. Et en rentrant en France, après, à la fin de 74, Antoinette Fouque s'est dit que c'était intéressant de faire de publier un premier livre d'entretien avec des femmes. Est-ce que je peux vous interrompre oui, pour bien sûr. Vos belles idées, je m'excuse. Je vous en prie. Não, c'est moi, je m'excuse. Eu vou tentar resumir sem perder esse percurso tão bonito do contato dela com a Clarice, e ela agradece, evidentemente, ao apoio da Embaixada, o trabalho de todos vocês, de todas as comissões, e lembrando que o fato de a Bienal ser em São Paulo é especialmente importante e simbólico. Por quê? Porque o primeiro Salão do Livro, em 74, quando a Ruth Escobar, em 30 de maio, estava em Paris, né, e propiciou esse primeiro grande encontro, esse primeiro grande contato, né, então, a primeira entrada, a porta de entrada foi em São Paulo, de onde ela fala do aspecto simbólico. E a Antoinette Fouque, houve todo esse contato e um desfilar de nomes, como Nélida Pignon, etc. E a importância, essa grande porta aberta, foi o Salão de Mulheres Escritoras, onde se dava a uma literatura feminina, pela primeira vez, o poder da palavra e o poder da expressão. E esse interesse dela de reunir mulheres escritoras, mulheres militantes, lembrando que em 74, nós, no Brasil, vivíamos sob uma ditadura militar. Não é? Então, a editora dela foi a única presente nesse primeiro Salão do Livro e no estande das mulheres escritoras. Aquilo se transformou num verdadeiro ponto de encontro, né? E muita gente falou a Antoinette Fouque do trabalho da Clarice, né? E então ela falou da Maçã no Escuro e também que o fato, foi aí que eu a interrompi,
que a Clarice não tinha gostado da primeira edição, que foi Perto de um Coração Selvagem. Ela está dizendo que os nomes de edição lá, eu espero não ter roubado nenhuma ideia e digo a ela para retomar. Pardon, je vous ai interrompu et j'ai essayé de résumer. Voilà. Donc, à ce moment-là, elle a décidé elle se disait que ça serait bien de publier dans sa maison d'édition un recueil d'entretiens avec des femmes, des Brésiliennes, justement celles qu'elle avait rencontrées à cette occasion de cette première foire du livre, et puis d'autres également. Et elle a confié ce travail à deux femmes, une femme franco-brésilienne qui était donc réfugiée en France, qui s'appelait Clélia Pisa, qui est assez, peut-être que vous la connaissez, je pense, ici aussi au Brésil, et Marivonne Lapouche, qui est une des traductrices aussi du brésilien. Et elles ont donc fait tout un travail de recueil de ces entretiens. Et ce livre est paru en France en 1977 sous le titre Brasileiras, et il figure dans ce livre le dernier entretien que Clarice Lispector a donné de son vivant, avec quelques pages traduites de Agua Viva. Voilà, ça c'était en 1977. Et à ce moment-là, Clarice cherchait en même temps un éditeur en France pour la publier, et elle en a parlé à la fois à Clélia Pisa, qui était venue faire l'entretien avec elle pour le livre Brasileiras, et aussi à son amie Nélida Pignon, qui à ce moment-là l'a orientée vers son agent à elle, qui est Carmen Balcells en Espagne, à Barcelone, qui est une grande agente littéraire qui a fait beaucoup connaître la littérature d'Amérique latine et de l'Amérique centrale en France, et qui est devenue aussi l'agente de Clarice voilà. Et c'est comme ça finalement que nous avons pu accéder, Antoinette Fouque et son équipe, je n'étais pas encore à la maison d'édition évidemment à cette époque, ont pu accéder au premier texte en brésilien de Clarice, tous ces textes, enfin, et Antoinette Fouque avait une lectrice aussi de brésilien à la maison d'édition qui s'appelle Sylvie Durastanti, qui donc lui a fait découvrir aussi tous ces textes, et elle a été très bouleversée par l'écriture de Clarice, qui rejoignait le projet qu'elle avait au fond de considérer l'écriture comme une forme de gestation, puisqu'Antoinette Fouque a toujours travaillé sur la question du lien entre procréation et libération des femmes, et aussi parce que c'est une écriture de vérité. Elle disait qu'elle avait créé cette maison d'édition pour accueillir des écritures de femmes qui ne feraient pas semblant. Est-ce que je peux, parce que là c'est trop beau, je vais vous interrompre. Vous reprenez après. Então, eu a interrompi nessa parte do conceito da escritura, uma escrita, perdão, de verdade da Clarice, que tanto impressionou Antoinette Fouque, e dessa escritura de uma escrita de gestação, muito mais do que feminista, mas matricial. Isso eu vou pedir a ela para retomar. O roteiro que ela fez foi, então, de o quanto esse primeiro contato no salão de literatura e no estande das mulheres, dessa escrita feminina, como essa antologia de entrevistas com as escritoras brasileiras gerou, pelo trabalho da Clélia Pisa, mais uma tradutora, a tradutora local, a edição de Brasileiras, em 1977, já com a tradução de algumas páginas de Água Viva, da Clarice. E, nesse momento, o que aconteceu? A Clarice procurava uma editora na França, porque ela não tinha ficado contente com a primeira edição que havia sido feita. Entraram em contato com a Carmen em Barcelona, que era responsável, inclusive, da divulgação de muitos autores latino-americanos na França. Ela se transformou na agente local da Clarice, foi feita uma primeira edição dos textos da Clarice, a Antoinette Fouque, tinha também ali na editora o trabalho da Sylvie como uma leitora privilegiada, e o que a levou a esse contato que tanto impressionou da obra da Clarice, desse ponto que eu vou pedir a Cristine para retomar, que é essa escrita verdadeira, essa escrita de gestação e sob essa ótica diferente do feminino. Je vous ai interrompu au moment où vous alliez reprendre ce commentaire sur la gestation. Voilà. Et donc, pour cette écriture comme ça, qui est une recherche vraiment d'une vérité intérieure universelle, vraiment chez Clarice, et cette obsession de retour vers l'origine aussi, enfin cette recherche vraiment,
Et elle a donc à ce moment-là décidé de publier toute son œuvre, enfin l'œuvre qui existait à ce moment-là, enfin qui était accessible pour une maison d'édition française. Et le premier livre qu'elle a fait paraître est donc La Passion selon GH, qui est un des textes les plus connus, je pense, de Clarisse, en tout cas qui l'a fait connaître bien au-delà du Brésil, et qui a donc été publié aux éditions des femmes en 1978. Voilà. Et malheureusement, Antoinette Fouque n'a pas pu rencontrer Clarisse de son vivant. Elle était en France en séjour à l'automne 77, et un rendez-vous avait été pris parce qu'elle savait que La Passion selon GH allait paraître en français, mais malheureusement, elle a dû rentrer précipitamment parce qu'elle était à ce moment-là gravement malade. Voilà, donc, et ensuite, d'autres textes sont parus, tous, sauf jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, tous les livres de Clarisse, sauf, j'ai déjà dit, Le Bâtisseur de ruines, et puis des contes pour enfants qui sont parus aux éditions du Seuil, mais que nous allons rééditer dans de nouvelles éditions cette année, en 2021. Et nous avons publié pour le centenaire ce joli coffret coffret du centenaire de Clarisse, avec une nouvelle traduction de La Passion selon GH par Didier Lamaison et Paulina Rothman. Didier Lamaison qui interviendra sur la traduction de Clarisse Lispector demain, je pense. Et puis, donc La Passion retraduit. Et puis, L'heure de l'étoile, avec une postface de Paolo Gurgel Valente, le fils de Clarisse, qui souligne le caractère social de ce roman de Clarisse. Et un petit livret avec une chronologie de tout ce que les éditions des femmes ont fait depuis 45 ans avec Clarisse, et des photos de ses archives. Voilà. Então, merci, madame. Então, ela retomou justamente no momento de comentários sobre a importância dessa literatura tão verdadeira e dessa busca que foi a da Clarice de uma verdade interior, mas uma verdade universal, muito além da questão do feminino. E, depois desse primeiro contato, ela, Antoinette Fouque, decidiu publicar simplesmente a obra toda. A primeira publicação foi A Paixão segundo GH, pela Editeur de Femme, e isso foi em 78. Né? Infelizmente, a Antoinette Fouque não teve mais ocasião de reencontrar a Clarice, porque um encontro estava marcado em 77, mas a Clarice precisou voltar para o Brasil já extremamente doente, e depois, como nós sabemos, ela rapidamente faleceu. Mas todas as obras dela, tudo que ela escreveu, foi publicado pela Edition de Femme, inclusive os contos infantis, né? E que serão reeditados em 2021, no ano que vem. E a Madame Villeneuve mostrou aquele box, aquele coffret, contendo A Paixão segundo GH, com tradução do Didier de Lamaison, que, salvo engano, vai falar amanhã numa mesa da Bienal, e também A Hora da Estrela, com quarta capa do filho da Clarice, um volume de cronologia de toda a obra, além de uma vasta iconografia. Excelente conhecer sobre tudo isso. Eu fico pensando, Christine, como foi traduzir o aspecto selvagem da Clarice Lispector para uma outra língua, né? Traduzir essas ideias que às vezes se encontram atrás do pensamento, antes do racional, né? E por isso mesmo tão misteriosas. Como foi essa tradução? Songez, pendant que vous parliez là, comment ça a été pour faire traduire et pour traduire une œuvre comme celle de Clarisse, voilà le côté petit mystère, pour tout ce qu'il y a derrière le rationnel, la raison. Si vous pouvez nous en parler un peu. Alors, en général, c'est une grande question, hein, la question de la traduction de Clarisse Lispector. On a toujours, enfin, les traductions se sont toujours faites plus en binôme, soit avec une femme, en général une femme brésilienne, et une femme ou un homme
de langue maternelle française, mais avec une grande connaissance de la culture et de la langue brésilienne, pour la sensibilité, pour le ressenti, pour tout ce qu'on ne peut pas… voilà, parce que Clarisse, c'est aussi tout ça, c'est tout ce qu'elle arrive à exprimer de manière absolument à la fois extrêmement précise et en même temps de manière très profonde et parfois en suspens des sensations, mais de petites choses. Parfois, ça part de presque rien et ça va très très loin. Donc, c'est un travail difficile et c'est pour ça toujours que finalement, il y a eu plus ou moins 2 personnes qui traduisent. Et ce qui a le mieux marché, c'est en général les binômes, un homme, une femme. Voilà. Et voilà ce que je peux dire. Après, on a des discussions infinies sur la traduction de Clarisse. Là, par exemple, dans le travail, mais je ne voudrais pas en parler parce que je pense que les traducteurs en parleront demain mieux que moi. Sur la Passion selon GH, la première traduction parlait de cafard et ça a été un peu reproché par différentes personnes, l'utilisation d'un mot en français masculin et non pas une blatte, qui est un terme féminin, par rapport à tout le contenu de cette recherche d'identité, ce texte qui va… Voilà. Par exemple, voilà. Donc, il y a des arbitrages à faire, il y a aussi tout un… Et puis, je pense que la traduction s'enrichit de livre en livre, c'est-à-dire que c'est pas mal d'avoir des traducteurs aussi qui travaillent sur plusieurs textes différents, puisqu'il y a des registres assez différents quand même chez Clarisse, entre la chronique journalistique et le roman d'introspection, comme La Passion. C'est vraiment quand même différent, même si il y a des échos de part et d'autre. Et qu'elle a toujours utilisé la matière, sa propre matière, dans des genres très différents, mais on retrouve toujours quand même des points communs. Já a Carolina, ela elogia a sua pergunta, porque a questão da tradução, no caso da Clarice, é fulcral, é mais do que costuma ser em outros autores. Ela elogiou muito a sua pergunta. E a tradução, no caso da editora, tem se feito sempre e de maneira privilegiada, funcionando muito bem, com uma dupla, sendo que nessa dupla sempre há uma mulher que fala português, uma brasileira, né? E o outro personagem da dupla é alguém de nacionalidade francesa, não necessariamente uma mulher, mas sempre em dupla, e essa pessoa francesa tem que ter um grande conhecimento da língua brasileira, da nossa sensibilidade, da maneira como nós sentimos as coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que a Clarice expressa é sempre muito preciso, disse a Cristine, de modo muito profundo, e ela, com aquele jeitinho de quem está falando de pequenas coisas banais, né? Não vai tão longe como a gente sabe, então é aquele universo de sensações que uma tradução poderia assassinar, né? Então, ela também deu o exemplo, a Cristine, ela não quer se estender muito, porque isso será objeto de uma mesa amanhã, não é? E também hoje, possivelmente mais tarde, com os tradutores, mas ela deu o exemplo, por exemplo, da Paixão segundo o GH, da escolha, porque são decisões infinitas, a escolha do bom vocábulo, né? Se nós, em português, só temos a palavra barata, em francês tem duas, né? Tem cafard e tem blatte, e sendo que cafard é masculino e blatte é feminino, né? Então, por que se escolheu cafard, que é masculino, né? Se a Clarice sempre trabalhou a busca da identidade, isso é só para dar uma pista do cuidado imenso que eles têm na escolha dos vocábulos e de quanto isso ecoa. E ela, Cristine, comentou também o quanto a tradução vai se enriquecendo, né? No fio do trabalho, ao longo do trabalho, com registros muito diferentes e do trabalho dos tradutores, evidentemente, mesmo que haja pontos comuns. Merci, Maria. Já dizia o Haroldo de Campos, né? As traduções são transcriações, né? Uma nova criação, uma grande responsabilidade para todos aqueles que se empenham na tradução de toda e qualquer obra literária, ainda mais uma obra tão misteriosa, tão intricada mesmo, como a da Clarice, tão profunda.
quando parece falar de pequenas coisas e, né, ultrapassa isso. Eu queria fazer uma pergunta agora, diretamente para o Victor Burton. Discordo, Victor, sua participação aqui hoje é extremamente importante. Queria fazer um elogio, né, ao seu belíssimo trabalho com as capas dos livros, os novos livros da Clarice, editados pela Rocco. É um belíssimo trabalho mesmo e me provocou muitas questões. Eu gostaria de perguntar primeiro como você escolheu os detalhes, né, das pinturas da Clarice para compor as capas. Sim. E você escolheu esses detalhes das pinturas correlacionando esses detalhes com as imagens evocadas pelos textos da Clarice? Ou como foi? Como foi? Bom, vou contar uma pequena história que eu acho que pode ser interessante. Na verdade, essa solução final que foi dada para as capas da coleção da Clarice foi o resultado de uma recusa. O nosso caminho inicial era um caminho muito mais gráfico, estritamente gráfico, com uma imagem, era só um pequeno personagem na capa, mas basicamente era gráfico. Desde o início, nós partimos para essa tipografia, que é uma tipografia específica para o trabalho, para essa coleção, mas foi recusado. O trabalho foi recusado pelo herdeiro, pelo filho da Clarice. A editora até gostou bastante, mas o herdeiro não gostou. E isso é uma coisa que acontece, provoca profunda irritação no capista, no meu caso, inicial, profunda irritação, mas volta e meia, e esse foi o caso, resulta num trabalho mais interessante. Porque foi um desafio. Meu Deus do céu, a capa estava tão bonita e nada. E aí eu tinha visto que a Clarice era pintora também. Pintora amadora, enfim, não tinha pretensão de ser uma parte importante, né, no trabalho dela, mas era pintora. E eu achei os quadros muito interessantes. Por quê? Até então, todas as edições brasileiras e internacionais focavam no rosto da Clarice, que é um rosto extraordinário, né? E era uma atitude correta, porque grande parte da obra da Clarice é introspectiva, na verdade ela fala dela ou a partir dela, quer dizer, a visão de mundo é uma visão da Clarice. Então, você utilizar, partir do rosto dela, que, além do mais, é um rosto lindo, misterioso e extremamente evocativo, era um caminho absolutamente correto, que foi trilhado por todos, né? No Brasil, nos Estados Unidos, acho que na França também, pelo que eu vi, né? E, no fundo, chega, né? Quer dizer, a gente tinha que encontrar um outro caminho. E o caminho foi mais ainda, na verdade, porque a gente mergulhou dentro desses quadros. Tem uma produção absolutamente íntima dela, que ela fazia para ela, essencialmente. Então, de novo, tem esse jogo de ela para ela. E eu acho que você mergulhando dentro desses quadros, dessas imagens, você está fazendo um trabalho de introspecção dentro da própria Clarice. Eu acho que isso pode ter ficado interessante. A gente sempre tem o cuidado, depois, de reproduzir na orelha do livro o quadro na sua integridade. A capa é um mergulho dentro do quadro e você mantém o original separado. O caminho foi esse. Agora, se há uma relação direta, às vezes tem relações bobas, assim, estrela, que não deu certo, inclusive, foi recusado também. A gente teve que partir para outro caminho. Enfim, mas eu acho que isso eu deixo inteiramente à interpretação que o leitor vai fazer lendo o livro. Que eu acho deixar esse mistério completamente aberto, de introspecção da autora para introspecção do leitor. Então, eu não posso dizer um caminho para cada capa, não seria uma mentira, tá? Houve sim tentativas de expressão, de vermelhos, de cor, de forma, mas na verdade muitas vezes era gratuito, tá? E deixo isso ao leitor. Deu muito certo, eu fiquei muito debruçada sobre essas capas, buscando correlações, e essa livre associação é muito frutífera. Cada um vai ter a sua relação.
né? Uma curiosidade, quando você chegou, eu vi uma entrevista sua e você dizia que ainda não tinha conhecido antes as pinturas da Clarice, né? Que de Sim, sim. repente você Mas descobriu foi essa o próprio, faceta que é realmente pouco conhecida das muito pouco pessoas. Como é conhecido. que se deu? A gente chegou a pensar, num longínquo período pré-pandêmico, em fazer uma exposição. Quem sabe isso ainda possa ser feito um dia, porque seria muito interessante, seria muito interessante. Não vou dizer que são todos, mas tem alguns quadros que valem por si só, tá? Que não são só porque são da Clarice, não são bonitos só porque são da Clarice. Tem coisas que têm vida própria que mereceriam, sim, ser conhecidas. Ela tinha, inclusive, uma coleção razoável de quadros de outros artistas, a gente pensou também em usar, mas aí a gente ficou, não, vamos ficar só na Clarice. Clarice falando de Clarice, essa que foi a... Agora, como é que a gente chegou nisso? Foi graças ao próprio Pedro Valente, Paulo Valente, que deu essa pista. Olha, que tem esses quadros. Será que pode ser interessante? E, de fato, foi um ótimo caminho. Então, como sempre, é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. E eu tenho que ressaltar também o trabalho do assistente meu fundamental, que é o Anderson, que me ajudou muito nesse trabalho. Inclusive, repito, não é só uma capa, é um conjunto, é um objeto todo. Nós cuidamos da diagramação do livro, enfim, é um projeto total. E isso é realmente muito raro no mercado editorial brasileiro. Muito raro, e eu acho que tem que se dar os parabéns para a editora que peitou esse desafio, inclusive financeiro. Eu concordo muitíssimo. Isso tem a ver com um pensamento muito atual, né? Sobre o livro como um objeto, né? Como você destaca, não é apenas um livro, não é só uma capa. Não é só uma capa, não é só um invólucro, por isso que eu quis defender a revista do invólucro. E mesmo o projeto do gráfico não deixa de ser um invólucro também, tá? É a forma da letra, da tipografia, mas eu sempre digo, olha, gente, isso não acrescenta nada ao livro, atenção, não acrescenta nada à obra de Clarice. Clarice é a obra de Clarice, não. A gente não acrescenta nada. A gente ajuda, talvez, um pouco a comunicar, a levar para o público. É isso que a gente, talvez, às vezes, consiga fazer. É isso. E vocês, agora... É interessante dizer que, no começo, quando eu cheguei no Brasil, eu sou brasileiro, mas passei um tempo fora, eu só queria, só para fechar essa história do livro-objeto. No começo, no Brasil, quando eu comecei a olhar para a Nova Fronteira, rigorosamente era só a capa, era só a frente. Você não cuidava nem da lombada, nem da quarta capa. A quarta capa era sistemática, tudo igual, e a lombada também. Aí, pouco a pouco, a Companhia apareceu, a Companhia das Letras apareceu, começou a tratar esse objeto como um objeto total. Que ele é um objeto tridimensional, não é só uma frente, né? Pronto, encerrei. Sim, não imagina. Há poucos anos, né, Carlos Mendes de Souza publicou um livro sobre as pinturas da Clarice Lispector, né? E eu fiquei pensando, gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês consideram como universos próximos, né? O universo clariciano das pinturas e o universo clariciano dos textos. Se há uma contaminação das pinturas nos textos, ou é mais natural a gente notar o contrário, se essas contaminações são possíveis. Quem vai falar sobre isso é o Pedro. Seu microfone, Pedro. Microfone. É o seguinte, tem tudo a ver... Mais alto. A pintura da Clarice é completamente ligada à escrita. A prova maior disso é Água Viva. Água Viva, na primeira versão, se chamava Objeto Gritante. E a narradora era uma escritora. Só que o filósofo, muito amigo de Clarice, José Américo Mota Peçanha, falou que ela estava se revelando muito, se entregando muito, e convenceu ela a fazer alguns cortes assim para se resguardar. Na realidade, Clarice cortou metade do primeiro livro existente, né? E o que ela fez? Transformou a escritora numa pintora.
E, na própria narrativa, ela fala de alguns quadros que ela estava pintando e que figuram agora na capa, nessas capas, figuram nessas capas. Em outros textos também ela comenta isso e chega até a dizer que, na fase final, a pintura estava dando mais satisfação a ela do que a escrita, porque a escrita ela não tinha conseguido obter uma paz que ela procurava por intermédio da escrita, mas que ela obtinha por intermédio da pintura. Então, ela mesma concedia a mesma importância. Isso é fundamental, né? Só complementando essa questão do centenário, das capas, né? É interessante ver que a gente teve a preocupação, porque quando você faz a capa, tem que aplicar o título, o nome da autora, e é um recorte, não é? Como foi dito. Mas, se vocês repararem, existe a orelha, ela é bem grande, é uma orelha expandida, e nessa orelha a obra está publicada na íntegra, como se fosse uma obra de arte, de um livro de arte, com título, data, processo empregado, né? Então a pessoa realmente tem uma apresentação dessa outra faceta criativa da Clarice, né? Por intermédio desse belíssimo trabalho do nosso amigo Victor, né? E complementando isso, para que não é a preocupação não era apenas de fazer uma bela embalagem, todos os livros têm pós-fácios inéditos que foram encomendados especialmente para a ocasião. E por que pós-fácil? Porque Clarice não gostava de explicar nem de ser explicada. Ela não gostava desse intelectualismo, né, aplicado à obra dela, porque ela preconizava uma comunicação com o leitor que era quase que telepática. Ela usa essa expressão, né? Então, a gente botou os textos no final porque você lê, né, o prefácio já induz a um caminho, né? O pós-fácio não, ele sugere outras possibilidades, porque você já leu o livro e, de repente, você olha assim, não percebi nada disso. E aí é um convite a uma releitura, né? E houve uma preocupação, porque Clarice não gostava dessa visão acadêmica, né? Embora ela fosse amiga de muitas pessoas ligadas à academia, né? Como o próprio Afonso Romano de Santana, que era um dos maiores amigos dela, né? Marido da Marina Colasanti. Então, a gente pegou, nesses 18 livros, convidamos algumas pessoas da academia, né? Claro, como a Nádia Batella Gottlieb, que também é biógrafa da Clarice, o Ricardo Iannassi, a Marília Librandi, que é a brasileira que é professora em Princeton, né? O Arnaldo Franco Júnior, professor de São Paulo, né? Mas também o Carlos Mendes de Souza, que também ele fala sobre um sopro de vida, né? Que também é uma obra abstrata, como Água Viva, também tem um caráter de escrita abstrata. Clarice mesmo compara com a improvisação do jazz, né? Mas também pessoas inesperadas, como o próprio Paulo Gurgel Valente, que é o filho e curador da obra dela, mas que pela primeira vez escreveu esse pós-fácil que a Christine usou lá também na edição de Femme. É a primeira vez que ele escreve sobre a obra da mãe. E até com uma visão muito interessante, porque ele fala sobre as questões sociais. Não é um depoimento, minha mãe era assim, era assado. Não, ele vai no cerne do problema do livro, que trata da vida de uma retirante, lembrando que Clarice foi também uma nordestina, porque ela foi criada no Nordeste, pobre, muito pobre, né? Só que ela teve mais sorte que a Macabeia,
porque ela era instruída, ela era bonita. A Macabéa, coitada, era pobre, feia e sem instrução. É a antítese completa de Clarice, né? Mas tem também A Paixão segundo GH. O pós-fácil é do Luiz Fernando Carvalho, grande cineasta, diretor de telenovelas também, que filmou A Paixão segundo GH, que deveria ter saído agora, mas foi para o ano que vem por causa da pandemia, né? A Marcela Lordi, cineasta também de São Paulo, mas uma jovem cineasta, ela fez o pós-fácil porque ela filmou Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Ela se identificou com a Lore Lordi e a Lore, né, Lorelei, que tinha o apelido de Lore, né, ela se viu ali na coisa. A Cora Roney, cujo pai, o Paulo Roney, o grande tradutor, era amigo da Clarice, e a Cora Roney é cronista, hoje em dia é uma das cronistas de maior destaque aqui no Rio, no jornal o Globo, né? Então ela escreveu sobre as crônicas de Clarice no JB. Tudo tem uma relação. A Nélida Pinhon e a Marina Colassante são das raras amigas de Clarice ainda vivas, né? Porque, tirando elas, principalmente só mais em São Paulo, que você vai ter, né, a Maria Bonomi, gravadora, que também tinha o mesmo nível de intimidade com a Clarice. Então, elas escrevem também. A Rosisca, Darcy de Oliveira, né, que é um expoente do feminismo aqui no Brasil, chegou a dar um curso sobre Clarice, é apaixonada por Clarice, também faz outro dos prefácios. O Eucanaã Ferraz, que é um grande poeta, né, de origem nordestina, né, também, e cuida do acervo da Clarice no Instituto Moreira Salles, né, também foi um dos pós-faciadores. Ou seja, houve essa preocupação, sem esquecer o Benjamin Moser, o biógrafo norte-americano da Clarice. Ou seja, você tem um time de pós-faciadores aí de primeira qualidade, que iluminam com focos diferentes, né, os livros que eles comentam, né? Então, acho assim que foi uma coisa, como disse o Vitor, muito importante, e o mérito todo é do meu patrão, né? O empregado não deve nunca elogiar muito o patrão, para o patrão não ficar mal acostumado. Mas tenho que reconhecer que o Paulo Rocco, que gostava muito da Clarice, né, ele se preocupou em levar a Clarice para Rocco, né? E, além desse trabalho belíssimo que fez agora, tem que lembrar, no início, 25 anos atrás, a consolidação dos textos, porque Clarice foi muito mal editada em vida. Foi editada pelo Jornal à Noite, foi editada pela Arte Nova, pela Nova Fronteira, pela Editora do Autor. As edições eram muito desiguais e com muitos erros naquele tempo ainda de você fazer a composição, né? Cada nova edição era uma nova composição do livro, novas oportunidades de surgirem erros renovados, né? Você consertava um, surgia dois adiante. E a professora, o Rocco, então, passou quase 2 anos sem publicar um livro, porque a professora Marlene Gomes Mendes, importantíssima, ligada à Federal Fluminense, aqui a UF e também a USP, né? Ela fez a consolidação dos textos. Então, você tem realmente, em termos ideais, hoje, nessas edições, assim o melhor tratamento possível editorial dado a Clarice, tanto do ponto de vista gráfico quanto do ponto de vista de conteúdo também.
Em Parabéns. tempo, eu gostaria de elogiar muito também, né, a iniciativa de se refazer essas edições com esse cuidado tão minucioso, atencioso a esses detalhes que são imprescindíveis à compreensão da obra, da artista, né? Essa seleção de postfácias que você detalhou, foi um brinde, um presente realmente muito grande. Eu tive a felicidade de acompanhar muito de perto o trabalho do Luiz Fernando Carvalho com a gravação, a preparação primeiro e a gravação do filme A Paixão Segundo o GH. Ele foi tema do meu doutorado, então pude acompanhar e ver ali mesmo naquela preparação uma reunião de profissionais, de pesquisadores sobre Clarice, inclusive alguns dos quais você citou. É uma pessoa extremamente cuidadosa com isso tudo. E a edição que vocês fizeram é muito primorosa, merece ser lida e relida por todos. A gente está chegando nos nossos últimos minutos. Eu gostaria, já que nós estávamos falando sobre essa questão das edições e não só das capas, mas já que passamos pelas capas, Christine, gostaria de perguntar, fora do Brasil, na França, né? Por exemplo, a experiência da Clarice com as artes plásticas é conhecida? É a primeira pergunta. Ela dizia, né, que ela gostaria de ser pintora antes de ser escritora, né? Então, isso realmente, como destacou Pedro, é uma questão muito importante. Et Caroline, la toute première question, parce qu'elle va la doubler, c'est ce travail de peinture et de peintre de Clarisse est connu en France, surtout parce qu'elle-même avait dit qu'elle aurait bien aimé faire de la peinture, mais elle va continuer. D'accord. Eu falei para ela que você vai continuar a pergunta. Sim, que a continuação da pergunta era qual a diferença vocês veem entre as capas francesas, por exemplo, e as capas brasileiras das publicações de Clarice Lispector. Eu notei que as capas são voltadas mais para o rosto da Clarice, mas há algumas outras com outra visão. Alors, deuxième partie de la question, comment vous voyez cette différence entre les couvertures faites en France et au Brésil, parce que normalement, on mise plutôt son visage, comme nous a parlé Victor. Alors, c'est vrai que nous, on a plutôt fait ça jusqu'à présent. Enfin, ça dépend des livres. D'abord, d'une part, je voudrais dire qu'on a connu son travail de peintre de manière assez récente et on en a eu connaissance finalement il y a peut-être très peu d'années finalement par rapport au temps qui s'est écoulé depuis 77. Et Antoinette Fouque a toujours été une grande... très intéressée beaucoup à la création artistique des femmes notamment, et elle a créé la première galerie des femmes en Europe. Et nous avons un espace culturel d'exposition où nous exposons de la peinture contemporaine et de toutes les artistes contemporaines. Et donc, on pourrait tout à fait envisager, pourquoi pas, une exposition des œuvres de Clarisse. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler là-dessus, mais pourquoi pas. Et jusqu'à présent, on a soit fait des couvertures blanches avec, par exemple, pour Agua Viva, c'est une œuvre d'art d'une artiste française, Maki Xenakis, qui représente une pieuvre, et voilà, avec des images, avec des œuvres artistiques qui nous semblaient en écho un peu avec l'œuvre. Donc des couvertures très sobres. Et pour les grandes éditions que nous avons faites récemment et qui sont les éditions qui suivent, si vous voulez, le travail de Rocco et de Pedro Vasquez, notamment les éditions complètes des nouvelles, des chroniques et bientôt de la correspondance, nous avons plutôt utilisé des images de Clarisse, des images différentes. Et là aussi, je voudrais dire que par rapport, nous avions très très peu d'éléments. Quand Antoinette Fouque a commencé à publier Clarisse, on n'avait quasiment pas de photos. On avait toujours la même photo qui circulait. Il n'y avait rien, quoi. Il y a eu un énorme travail qui a été fait au Brésil et dont nous avons hérité d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui,
nous faisons des facsimilés avec des photos, etc. On essaye de communiquer sur tout cet apport, y compris éditorial, puisque les premières éditions n'étaient même pas chronologiques. Voilà. Merci, madame. Então, se as primeiras edições sequer foram cronológicas, ela quer ressaltar, em cima do que o Pedro e o Vítor falaram, né, e também explicaram, a enorme herança, que foi a herança francesa, do trabalho feito no Brasil, esse trabalho magnífico que a Rocco faz, né, e que o Vítor faz e tem feito, né? E ela pegou o gancho, Vítor, da sua sugestão, eu ousei dizer a ela que você está pensando em organizar uma exposição, e ela adorou, porque ela disse que eles têm um espaço de arte contemporânea feminina que será um grande prazer acolher a obra da Clarice. E, respondendo à pergunta, ela disse que o conhecimento, Carolina, realmente é muito recente, data de poucos anos da obra da Clarice como pintora. Se nós formos pensar, desde 77 é recente, né? E a Antoinette Fouque organizou justamente a primeira galeria de arte feminina na Europa, né, a qual se filia esse espaço de arte contemporânea, onde a obra da Clarice será muito bem-vinda. Então, as capas costumam ser realmente sóbrias, mesmo que, por exemplo, para Águas Vivas, eles tenham pedido para uma artista francesa, né, tentar reproduzir, fazer um eco da obra, e o resto eu já falei. É isso, né? Porque a herança, ela sublinhou muito isso, Vítor e Pedro, é que no início eles dispunham de muito pouco material, tinha pouca iconografia, pouca foto, pouco tudo, e é graças ao trabalho de vocês, né, que eles conseguem fazer o deles. Queria tentar falar uma pequena coisinha rápida. Só arruma o microfone, ele está um pouquinho baixo. Por favor, fale. Entre a forma de ver a capa na França e no Brasil. Com certeza, não por serem pinturas da Clarice, mas por serem extremamente coloridas, as nossas capas não aconteceriam na França. Existe uma tradição da capa francesa que vem da Gallimard, né? Gallimard e de outros, mas, enfim, sobretudo aquela clássica capa da Gallimard, que, no fundo, não dá a menor importância para a capa. Tá? Por que isso é possível? Que a nossa estratégia de comunicação e de venda de um livro, como a gente tem muito poucos meios de comunicação literários, acabaram os prêmios literários, muita coisa foi destruída nesses anos todos, a estratégia se concentra na capa. A capa é um espaço publicitário, coisa que ela não é na França. O leitor francês normal entra na livraria, já sabe o que vai comprar. Ele não precisa ser trazido para a compra. Ele não precisa disso. Então, a capa, existe uma tradição da capa, que está começando a mudar, mas ainda é muito forte, da capa ser extremamente sóbria. Né? Até porque eles consideram, com razão, que a capa vai ficar na sua estante para o resto da vida. E não precisa ser uma coisa gritante, berrando. Olha aqui que eu sou, olha como eu existo. Não, não precisa. Você já comprou, você vai ler o texto e pronto, que é o que interessa. São dois universos muito diferentes. Nenhum é melhor que o outro, apenas são mundos diversos. Mas essa versão que participa da leitura, né? Um pensamento do livro enquanto objeto, cuja estrutura participe da leitura do livro, que esteja conectada à alma daquele artista, o espírito da obra, né? Especificamente, me parece não só mais atual, como mais interessante. Não só para fisgar o leitor que desconhece aquela obra, mas para participar da vida dele ao longo dos anos na estante fora dela, enquanto ele estiver... Tomara que você tenha razão. Tomara que você tenha razão. Às vezes não dá muito certo, mas tomara que você tenha razão. Je regrette que Madame Christine, entre le portugais et ce français, je ne sais pas si c'est là le temps. J'ai Marly Pérez est là pour Voilà. résumer la discussion et
pourquoi pas des couvertures avec des œuvres de Clarisse. Nous, on pourra tout à fait faire ça un jour. Oui. Eu estou de... Au Brésil et là-bas. Oui, Au Brésil et chez vous. je vous entends pas. L'idée que vous avez accueillie apparemment de l'exposition des œuvres, ce serait très intéressant. Ah, ça, nous, on adorait. Nous, on adorait. Mais même ici au Brésil, parce que ça ne s'est pas encore fait. D'accord. C'est une idée pour nous tous. Voilà, pour nous tous. Voilà. Eh bien, nous serons très, très heureuses. En plus, on a un très bel espace et on vous accueillera avec beaucoup d'amitié. On sera ravis. On serait ravis. Voilà. Pedro, eu digitei tudo para ela, tá? Ah, que bom. Ela está recebendo tudo. Que bom, que bom. Marli, por favor, você pode traduzir para o pessoal? Diga. Sim, o que eles estavam esperando terminar. A conversa dos dois. A conversa dos dois. É que o Impossível. Vitor e a Madame Villeneuve estavam conversando justamente sobre essa questão das capas, que foi referida na pergunta anterior, a eventual, e esperamos todos, exposição que será feita, né? O Vitor deixou esse convite no ar mesmo sem sabermos. A Madame Villeneuve reiterou que eles terão um imenso prazer, e inclusive de considerar essa mescla toda que você referiu, Carolina, no trabalho das capas, magnífico que se faz no Brasil. Muito interessante. Já que a gente tem um tempinho a mais, Christine disse que na tradução dos livros na França, né, aquela parceria estabelecida, né, a pessoa na França que faria a tradução, é essencial que ela conheça a nossa cultura, a nossa língua, a obra e a artista, mas que não necessariamente precisava ser uma mulher, né, que poderia ser um homem ou uma mulher. E achei isso interessante, e sendo ela uma figura dessa causa feminista, né, gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão, se ela tem algum comentário a esse respeito. Si vous pouvez nous parler rapidement, Madame, sur ce commentaire que vous avez fait sur le travail de traduction, puisque c'est un binôme, et forcément une femme, une brésilienne, mais pas forcément une femme française, même si c'est quelqu'un qui connaît bien notre culture, notre ressenti, etc. Mais si vous pouvez nous donner votre avis, faire un commentaire sur le fait que Clarisse était inquiète du féminisme, des questions de femmes plutôt que de féminisme, hein, et comment ça se fait, ce ressenti, si c'est un homme qui compose le binôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je répondrai. Ce que j'en pense, c'est que Clarisse, enfin à ma connaissance, enfin pour ce qu'on en savons nous, ne s'est pas définie comme féministe, mais elle disait d'ailleurs qu'elle était un écrivain, qu'elle appartenait aux deux sexes, mais en revanche, elle se vivait comme femme. Et d'ailleurs, c'est très fort dans tous ses textes qui sont très incarnés, et tous ces personnages, il y a énormément de personnages de femmes dans ces textes, de petites filles, etc. Et même et aussi des animaux filles, enfin voilà. Et donc ça n'est pas un problème. Je ne crois pas qu'il faille enfermer Clarisse dans quelque chose d'idéologique ou du tout. Et je pense que son écriture est vraiment universelle et que c'est vrai qu'il y a une sensibilité et qu'il y a quelque chose qui parle, qui est un travail d'une femme sur elle-même. Donc effectivement, peut-être certainement, il est absolument indispensable que dans un binôme de traduction, il y ait une femme et une brésilienne. Mais je ne pense pas, le travail sur la langue, c'est un travail très élaboré. Clarisse est quelqu'un de très précis et donc, voilà, il y a aussi toute cette rigueur qu'on trouve chez elle. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'elle a été formée en mathématiques et que son père était mathématicien, même qu'il avait une vocation, en tout cas, qu'il n'a pas pu malheureusement exercer, mais bon. Et donc, tout ça existe et coexiste dans son travail. Et je voudrais d'ailleurs saluer le travail qu'a fait pendant longtemps Jacques et Teresa Thierry, Teresa étant brésilienne, jusqu'au décès de Jacques Thierry, et ensuite on a une nouvelle équipe de traduction.
Carolina, respondendo à sua pergunta, ela lembra que a Clarice nunca disse de si mesma que ela era feminista. Ela sim. sempre disse, não é? Não que você tenha dito isso, não. mas esse é o fio condutor da ponderação dela, que a Clarice dizia que ela pertencia aos dois sexos, mesmo se definindo e se centrando muito como mulher e tendo uma escrita feminina, tendo um grande número de personagens femininos, inclusive animais femininos, meninas, etc., como a gente sabe. Mas não se deve, diz a Cristina, encerrá-la, né, fechá-la nesse círculo de ideologia, né, nessa consideração ideológica do feminismo. Por quê? Porque a Clarice é universal, a preocupação dela é universal. Então, mesmo que seja um trabalho de mulher sobre a mulher. E outro aspecto importante é o trabalho da precisão e do rigor da escrita da Clarice, lembrando que ela era matemática e o pai dela tinha sido matemático. Então, ela tinha essa preocupação do rigor. E a tradução, mesmo em dupla, compondo, às vezes, com um tradutor homem, como foi o caso que ela elogiou do Jacques e da Teresa, a Teresa brasileira, até a morte do Jacques, só depois disso é que uma nova equipe começou a trabalhar. Então, esse trabalho de rigor na escolha da palavra é tão mais importante, por vezes, do que o sexo de quem faz. Sim, até para enaltecer esse caráter universal da obra dela, né? Para que se refira a todos, né, de forma igual. A minha pergunta ocorreu por causa desses pontos que você colocou na resposta, mas também porque tem uma visão, né, do feminino assim, muito, muito contundente e que talvez, né, por alguma pudesse passar por essa escolha e tal de alguém feminino, mas a escolha de homens e mulheres enaltece o caráter universal da obra da Clarice, sem dúvida. Elle est bien d'accord, elle a juste voulu faire cette petite remarque plus qu'une question, hein, à partir justement du caractère universel, pardon, c'est bien présent, on est conscient de ça, mais sur le regard de Clarice sur le féminin et pas sur le féministe. Oui, alors ça, on est complètement d'accord, et c'est ce que je disais au début, en fait, c'est Clarice Lispector, en ça, elle est absolument unique. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de femmes au monde, enfin d'écrivaines équivalentes, qui a été aussi loin dans ce qu'on pourrait appeler la psychologie féminine, mais qui serait plutôt ce retour, enfin, on n'a pas le temps là de parler de tout ça, mais c'est vrai, ce retour sur cette espèce d'introspection, mais qui va chercher vraiment très loin sur finalement l'origine de la création, l'origine de la vie avec un rapport très fort aussi en même temps à la vie, c'est-à-dire c'est une introspection, mais une introspection non narcissique. En même temps qu'il y a une introspection, il y a un rapport, une hyper attention au monde, C'est une introspection, mais qui est ouverte sur le monde, complètement. Et d'ailleurs, nous avons publié à une époque un livre de chronique sous le titre « La découverte du monde », qui a aussi une édition qui a aussi existé au Brésil. Voilà, ce rapport au monde très singulier, en même temps qu'une introspection forte, mais toujours en relation avec l'autre, pas fermée sur elle-même. Ela concorda com você, Carolina, e lamenta não termos tempo de falar mais, inclusive porque eles fizeram há alguns anos a edição de A Descoberta do Mundo, focando justamente esse ponto de que a Clarice, apesar de ser única, né, de não ter talvez nenhuma equivalente ou ter muito poucas, sobre esse olhar sobre a psicologia feminina, né, e não feminista, ela tem essa escrita que se debruça sobre o mundo, que é aberta, né, é uma introspecção extremamente forte, mas não narcísica, ou seja, ela não se volta para dentro de si mesma, mas sim sobre o outro, para o mundo. Excelente resposta. Que pena mesmo, eu estou aqui assim com um apertinho no coração de, infelizmente, dizer que a gente vai precisar encerrar a nossa mesa, que estamos chegando realmente ao fim por conta do tempo. A gente até ganhou uns minutinhos a mais. Agradeço também por isso.
Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a Embaixada mais uma vez e a Bienal do Livro, por alocar a nossa mesa. Agradeço, então, ao Pedro Vasques, a Christine Villeneuve e a Victor Bourton e a Marli Pérez, que pôde fazer essa tradução tão preciosa para a gente na tarde de hoje. Muito obrigada. Merci à vous. A Guilherme Gramont, que nos convidou para essa mesa também. Agradeço. Merci. Ela disse obrigado a todos. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Merci. Merci.